Muito bem. Então, esse primeiro problema ele veio do round 435 do Codeforces, né? Um round classificado como Div2. E o problema B daí é o Marmode, acho que é isso, Yerhab e, agora como seria isso em português, né? A propriedade de ser bipartido, não sei como seria uma palavra adequada em língua portuguesa para isso. O texto do problema é um pouco comprido. Vamos ver aqui a tradução que eu propus, que é uma tradução bem livre, só para a gente entender o contexto. O Marmode e o Yerhab continuam suas aventuras. Como todos na Terra do Mal sabem, Dr. Evil gosta de grafos bipartidos, especialmente árvores. Uma árvore é um grafo conectado acíclico. Um grafo bipartido é um grafo cujos vértices podem ser particionados em dois conjuntos de forma que, para cada aresta UV que pertence ao grafo, o IV pertence a conjuntos diferentes. Você pode encontrar definições mais formais de árvore e grafo bipartido na seção de notas abaixo. Então, na seção de notas desse problema, eu não trouxe aqui para vocês, mas tem dois links para a Wikipedia. E uma observação importante que ele cita aqui, e é fato, toda árvore é bipartida. Então, se o grafo é uma árvore, naturalmente ele será bipartido. E uma maneira de você se convencer disso, de visualizar isso com naturalidade, é que se você escreve uma árvore na forma enraizada, né, a raiz, depois os filhos, os netos e tudo, você pode obter essa propriedade da coloração que prova que ele é bipartido, colorindo cada nível dessa árvore de uma cor diferente. Aí você respeita as propriedades que já foram citadas. Continuando, o Dr. Evil deu a Marmode e Yerhab uma árvore composta por N vértices e pediu a eles para adicionarem arestas ao grafo de modo que ele permaneça ainda bipartido. Além disso, após adicionar as arestas, o grafo ainda deve ser simples, que não pode ter loops ou arestas múltiplas. Qual é o número máximo de arestas que eles podem adicionar? Um loop é uma aresta que conecta o vértice a si mesmo. Grafos não contêm múltiplas arestas quando para cada par de vértices existe no máximo uma aresta entre eles. Um ciclo e um loop não são a mesma coisa. Tem que tomar cuidado aí, que em inglês são até palavras diferentes, né? Mas aqui em português, em alguns casos, cabe a tradução de loop como ciclo, né? E são coisas diferentes. Um loop aqui é uma aresta do vértice para si mesmo, um ciclo é um caminho de tamanho 2, de 3 ou mais, né? 3 ou mais arestas, onde o ponto de chegada e partida é o mesmo. Isso a gente viu aí na semana passada. Então o texto é um pouco comprido, porque tem algumas definições associadas, definições que a gente já conhecia, né? Árvore, grafo bipartido, loop, multiaresta. Então, por isso que o texto ficou um pouco comprido. Mas é um problema interessante. Você parte de um grafo bipartido e quer saber quantas arestas você pode adicionar a esse grafo, mantendo ele bipartido. Então, na entrada, eu vou começar na primeira linha com um inteiro n, que é o número de vértices na árvore. Então, a gente começa com a árvore e tem a garantia que o grafo é inicialmente bipartido. Essa árvore pode ter até 10 elevado à quinta vértices. Nas próximas n-1 linhas, eu tenho os inteiros u e v. Ambos vão estar entre 1 e n e são distintos, que são a descrição das arestas dessa árvore. É garantido que o grafo dado é uma árvore. Então, a gente não precisa checar se de fato é uma árvore, a gente tem essa garantia que as informações passadas entradas, elas constituem uma árvore. Na saída, imprima um número, o número máximo de arestas que Marmode e Yerhab podem adicionar à árvore respeitando as condições impostas, ou seja, adicionando arestas enquanto o grafo permanece bipartido. Então, temos alguns exemplos de entradas e saídas aqui para a gente avaliar esse cenário melhor. A primeira entrada começa com três vértices, estão aí os 3 vértices, e eu tenho uma aresta unindo o vértice 1 e 2. Temos aqui uma segunda aresta unindo os vértices 1 e 3. De fato, o grafo é bipartido, aqui está uma coloração possível. Eu sabia que já era bipartido porque isso é dado como garantia na entrada, e eu colori ele aqui para a gente ter uma noção. Então, o que acontece? Como é um grafo não direcionado, eu só tenho uma aresta possível a ser adicionada, que seria a aresta de 2 para 3, porque de 1 para 2 e 2 para 3 eu já tenho. Se eu adicionar essa aresta aqui, eu violaria o fato do grafo ser bipartido, porque eu conectaria um vértice azul a um vértice azul. Isso não é possível, então a resposta para esse caso de teste aqui é 0. Eu não posso mais adicionar essa sob pena de tornar o grafo um grafo não bipartido. No segundo exemplo, eu tenho 5 vértices. Estão aqui os 5 vértices. A primeira aresta une os vértices 1 e 2, a segunda aresta 2 e 3, a terceira aresta os vértices 3 e 4, por fim, a última aresta os vértices 4 e 5. Então, é uma árvore, é um grafo bipartido, está aqui mais uma coloração possível, mostrando que o grafo é bipartido. E agora, onde é que eu posso adicionar arestas? Ao contrário do exemplo anterior, aqui eu tenho uma certa liberdade para adicionar arestas e algumas delas funcionam, outras não.
Por exemplo, unir o 5 ao 1 ou o 5 ao 3 não seria possível porque ambos compartilhariam os vértices aí que eu citei. Cada par de vértices compartilhariam a mesma cor. Mas 5 pode ser ligado ao 2, porque 5 é azul, 2 é verde, isso não violaria o fato do grafo ser bipartido, ele continuaria sendo bipartido. O mesmo vale se eu unir, por exemplo, 1 ao 4. Então, se eu fizer essas duas ligações aqui, o grafo permanece bipartido. Além dessas duas, eu não tenho mais nenhuma alternativa para ligar que ainda não foi ligado. Então, a resposta para esse caso de teste aí é 2. Muito bem, como é que eu resolvo esse problema então na prática? A ideia é, imagine vocês que eu tenho uma árvore, aqui até desenhei ela na forma enraizada, que é uma forma de mais fácil visualização. Toda árvore é bipartida, eu já falei isso antes para vocês e reforço aqui. É só colorir por níveis, como eu tinha dito antes. A raiz começa com uma cor, os filhos com outra, depois os netos com a mesma cor do avô e assim por diante. Quando é que eu vou poder fazer ligações aqui? A cada vértice que é verde, eu posso ligar ele a qualquer outro vértice que seja azul. Então, o 2 aí que é verde já está ligado ao 1, ao 2, ou ao 4 e ao 5, perdão. Eu poderia ligar o 2 ainda ao 6 e ao 7. E da mesma forma o 3 ainda poderia ser unido ao 4 e ao 5. Então, posso fazer isso. Cada vértice de uma cor pode ser ligado com todos os demais da cor oposta. Então, eu tenho essas conexões aí nesse meu exemplo aqui. Então, em termos gerais, quantas são as arestas que eu posso ligar? Para simplificar o problema, eu não vou considerar inicialmente as arestas que já estão presentes no grafo. Então, de forma geral, se você tem um conjunto de n vértices, alguns deles são verdes e os outros são azuis, o total de arestas que você pode conectar mantendo o grafo bipartido é esse. Produto do número de nós verdes pelo produto do número vezes o número de nós azuis. Claro que agora, para que eu tenha a resposta correta do problema, eu tenho que desconsiderar aquelas que já estavam inicialmente ligadas. Então, a equação aqui está com as cores dos vértices. Eu tenho 2 vértices verdes. 5 vértices azuis, eu tenho um total de 10 arestas a serem conectadas, e dessas 10, 6, que são as que estão em preto aí, já estavam dadas na entrada. Então, eu tenho mais 4 arestas que eu posso unir. Nesse exemplo em particular aqui, mas a fórmula funciona para o caso geral. Então, eu faço primeiro uma coloração do grafo e conto quantos são os vértices azuis, quantos são os verdes, faço o produto desses dois números, isso é o total de arestas possíveis ser ligados no melhor caso possível, né? Além disso não é mais possível. Depois você desconta aquelas que você já tinha na entrada. Então, o código que resolve o problema é esse. Veja que eu vou usar uma travessia por profundidade, eu começo aí inicializando uma fila, a fila vai começar no vértice 1. Eu não preciso passar em todos os vértices como eu fiz lá agora há pouco, porque o grafo é uma árvore, a árvore é conectada, eu não preciso avaliar vários componentes distintos, porque vai ser um único componente. Atribuo uma cor número 1, aqui eu vou usar 1 e 0 para as cores, para verde e azul. Então começa, esse não foi inicializado aqui, mas antes da chamada dessa função eu inicializo todas as posições do vértice de cores com menos 1, para dizer que não há nenhuma cor atribuída, e 0 e 1 vão ser as minhas duas cores, né? Enquanto a fila não estiver vazia, extraio o U, que é o próximo vértice da fila, e nas suas adjacências eu vou olhar se a cor não foi atribuída ainda, eu atribuo a V a cor oposta. Agora, veja, se os valores escolhidos são 0 e 1, 0 mais 1 é 1, então de 1, se eu descontar a cor atual, vai dar outra cor. De 1 eu desconto 0 dá 1, de 1 eu desconto 1 dá 0, que é a cor oposta. E insiro o V na fila. Veja que o else, que se seguia na implementação que eu mostrei antes, foi omitido aqui. Por quê? Porque eu tenho uma garantia que essa árvore é um grafo bipartido, então não preciso verificar se houve a violação da propriedade. Finalizei isso e escolhi 0 e 1 por conta disso, eu posso contar quantos são os vértices azuis. Eu estou associando o número 1 à cor azul, então eu posso usar essa função da STL que faz a soma de todos os elementos do intervalo que eu passar aqui no meu vetor. Então eu vou saltar a primeira posição, porque eu não estou considerando a cor 0, o índice 0, os meus vértices são numerados de 1 até n, então eu vou nesse intervalo do começo mais 1 até o começo mais n mais 1, são todas as n posições de 1 até n, e começo com o valor inicial da contagem, o 0LL. Aqui porque o vetor de cor está como long, se fosse int era só 0 mesmo. Mas o importante é que essa função soma para mim todos os 1s, né? Ele vai somar os 1s e os zeros. Então, quando eu terminar de rodar essa função, tem um número de 1s, um número de vértices azuis. Contar os verdes é fácil, são todos menos os azuis. E a resposta é a fórmula que a gente conversou agora há pouco. Azuis versus verdes. Então, eu multiplico azuis por verdes, esse é o total de arestas que eu posso unir no grafo sem violar a propriedade dele ser bipartido, e subtrair deles as n menos 1 que foram dadas na entrada. Na entrada são sempre dadas
n-1 arestas, porque são n vértices, para que seja árvore, eu tenho exatamente n-1 arestas. Então, essa é a minha resposta que eu retorno aqui abaixo, finalizando a função de solução. Veja por que tem long aqui, porque como o vértice, eu posso ter até 10 a quinta vértices, imagine que a metade deles fossem azuis e a metade deles fossem verdes, então quando eu fizesse esse produto ia ser alguma coisa na ordem de 10 a quarta ali, se bem que não estouraria, né? Estaria 10 a quarta alto, 9, 10 a quarta. Tem que investigar se dá overflow ou não. Na dúvida eu já botei o long aqui para não ter surpresas, né? Quando eu vejo 10 a quinta e tem que multiplicar aquilo, eu já fico logo desconfiado e boto long, para a gente não tomar erro de overflow.